Chega de moleza, vamos trabalhar? É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Matéria de hoje, história da igreja, a nossa história. Olha que matéria importante. E o que nós vamos estudar nesta matéria? Desde a ascensão de Cristo até a pregação de Estevão, mais ou menos 5 anos. O que significa isso? Quando nós estudamos história, nós estudamos trechos para entender os períodos. Então, o primeiro pedacinho que nós estudamos é esse aí, do surgimento da igreja até a morte de Estevão, ou seja, da ascensão de Cristo. Por que da ascensão de Cristo? Porque a igreja nasce 10 dias após a ascensão de Cristo, o retorno de Cristo para a glória. Você sabia disso? Porque Jesus, ele morre na Páscoa. Ele morre na Páscoa, ele é crucificado na Páscoa, sepultado na Páscoa, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E ele fica com os apóstolos, vivendo com os discípulos até 40 dias, até mais ou menos 40 dias, tira 37 para ser mais exato. Aí tem a ascensão dele. Depois de mais 10 dias, aí vem o Pentecostes, que era a festa da colheita, que tinha muita gente na nação de Israel. Vou falar sobre isso nesse dia. O que acontece? A igreja, ela é formada por todos os que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se a pessoa não crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, é da mesma essência, é Deus de Deus, é o Emmanuel, Deus conosco, não é igreja. Portanto, quer ver um grupo que não é igreja? Testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não acreditam, com todo respeito, eu não estou aqui para ofender ninguém, eu estou falando no campo teológico, no campo filosófico, no campo das ideias. As testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus Cristo é Deus de Deus. Não acreditam. Portanto, não é igreja. Tanto é que elas nem usam o nome igreja. Usam o nome Salão do Reino. Começa por aí. Não sou nem eu que estou falando, elas mesmas se consideram assim. Muito bem. Mas todos aqueles que aceitam que Jesus Cristo é Filho de Deus vão formar a igreja. Tem que aceitar também que Jesus Cristo é Salvador e obedecer a sua palavra, obedecer os seus ensinos. Então a palavra Jesus, o que significa a palavra Jesus? O Senhor é salvação. Esse é o significado da palavra Jesus. A palavra, o nome no hebraico tem um significado. Os nomes no hebraico têm significado. Então a palavra Jesus significa o Senhor é salvação. Agora olha que interessante. A palavra no hebraico Messias é uma palavra hebraica que foi traduzida para o grego como Cristo. Então falar Messias e falar Cristo é a mesma coisa. Então você pode falar assim, Jesus o Messias, ou Jesus o Cristo. Você está falando a mesma coisa. Mas qual é o significado disso? O que quer dizer Messias? O que quer dizer Cristo? Quer dizer o ungido. Olha que interessante. Então você falar Jesus o Messias, você está falando hebraico. Se você falar Jesus, o Cristo, você está falando grego. E se você falar Jesus, o Messias, o ungido, você está dando um significado. Ou seja, o Senhor é salvação, é o significado da palavra Jesus. E o ungido, ou seja, Jesus foi ungido. O ungido. Ungido para quê? Para uma missão especial e única, para salvar a humanidade, para me salvar, para te salvar, para salvar a humanidade. Então, Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, é a mesma coisa que Jesus, o ungido. Ungido para quê? Para salvar a humanidade. Daí o nome. O Senhor é salvação. Segunda coisa que nós vamos aprender. Onde a igreja nasceu? Eu, por exemplo, nasci na cidade de Jundiaí. Jundiaí, terra da uva, do trabalho, do morango.
Com certeza. Você que está me assistindo nasceu em uma cidade, você nasceu em algum lugar. Não é isso? Em um ponto geográfico do planeta Terra, você nasceu. E Jesus nasceu onde? Que cidade Jesus nasceu? Nasceu em Belém. Nós já estudamos, nós já sabemos que Jesus nasceu em Belém. Mas a igreja nasceu em Belém? Não. A igreja nasceu em Jerusalém. A igreja nasceu na cidade de Jerusalém. Então anota aí no seu caderno. Igreja nasce em Jerusalém. E qual era o povo que habitava ali? O povo judeu. Olha que interessante. O povo judeu. Nós, estudantes de teologia, nós vamos aprender que antes da igreja nós temos dois povos. O povo judeu e quem não era judeu era considerado gentil, ou seja, não conhece o Deus verdadeiro. Estão na idolatria, no paganismo. Então, ou era judeu, né, conhecia a palavra, ou era pagão, ou era gentil. Então, dois povos. Quando nasce a igreja no dia do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, então o mundo, e continua até hoje, continua com três povos a partir do nascimento da igreja. Continua até hoje. O povo judeu, que estão lá, ou espalhados para o mundo, mas é judeu. O povo gentil e a igreja. Você tem que estar enquadrado aí. Então nós somos gentios que pertencemos à igreja. Existem judeus que também pertencem à igreja, mas existem gentios que não pertencem à igreja e existem judeus que não pertencem à igreja. Tá bom? Então guardou esses três povos? Judeu, gentil e agora igreja, que nasce no dia de Pentecostes. Uma outra coisa importante, a mensagem do Evangelho. Porque a igreja nasce, tem ali aproximadamente 120 pessoas reunidas. Aproximadamente 120 pessoas reunidas, orando, buscando a Deus, aguardando. Ali estava completando 10 dias da ascensão de Jesus, do retorno de Jesus para a glória. 10 dias. A igreja está ali orando, buscando, e de repente todos são cheios do Espírito Santo. Todos são cheios do Espírito Santo. É só ler Atos dos Apóstolos, você vai ver. Aliás, o livro Atos dos Apóstolos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo está registrada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Poderia levar esse nome, Atos do Espírito Santo, porque nós vemos a operação do Espírito Santo no livro inteiro e nós vemos muitas informações que provam que o Espírito Santo é uma pessoa. Olha que importante a leitura desse livro. Muito bem. Agora, a mensagem que Pedro, ele é o primeiro a pregar e aproximadamente no primeiro sermão de Pedro, na primeira mensagem de Pedro, aproximadamente 3.000 almas aceitam Jesus. Olha que bênção. 3.000 almas são convertidas, né? Tem um encontro com Cristo por meio da palavra inspirada pelo Espírito Santo que Pedro ministrou. Mas nós podemos dividir a mensagem, você que quer ser um pregador do Evangelho, como foi a primeira mensagem? Ela é uma mensagem que teve um efeito, é a primeira, fresquinha ali, todo Pedro cheio do Espírito Santo, o povo tudo ali. Ela tem 3 pontos importantes que toda mensagem do Evangelho, todo pregador do Evangelho deve respeitar e salientar esses 3 pontos na mensagem. O tema do bom pregador, isso eu já aprendi há muito tempo, o tema do bom pregador é o Calvário, ok? Tudo precisa terminar no Calvário, na mensagem da cruz. Bom, o primeiro ponto é o caráter messiânico de Jesus.
Está lendo aí, olha, o caráter messiânico de Jesus. Agora, um detalhe. Quando Jesus ensinou, ficou 3 anos ensinando, ele não escreveu nenhum livro. Os primeiros livros, as primeiras cartas do Novo Testamento, elas vão surgir depois, elas surgem depois do ano 50. Depois do ano 50. 50 depois de Cristo. Lembra do calendário que eu ensinei na aula de quarta-feira? Depois de Cristo. Então não tinha Bíblia ainda, o Novo Testamento, só tinha o Antigo. Só o Antigo. E não era como nós temos hoje, essa facilidade de localizar, não. Cada livro era um rolo. Cada livro era um rolo, pergaminho ou de papiro. Não era nesse formato de livro, era rolo. E normalmente ficavam ou no templo ou nas sinagogas, nas casas que os judeus se reuniam para estudar e aprender a palavra de Deus, ok? Então veja, Pedro, ele não tinha mestrado, não tinha uma faculdade, não era como Paulo, que nós vamos estudar sobre a vida de Paulo daqui a pouquinho, mas Pedro sabia ler, porque era obrigação de todo pai ensinar o filho a ler. O pai é que ensinava, não tinha escola como nós temos hoje. Então, existe até um argumento antigo de um rabino que dizia: o pai que não ensina uma profissão para o filho é o mesmo que ensinar o filho a roubar. Então, veja que Paulo tinha 2 profissões, ele era doutor e também fazia tendas. Veja que interessante esse ensinamento judeu, uma coisa interessante para aprendermos. Muito bem, então Pedro conhecia as Escrituras, com certeza. Ele podia não ter um doutorado, mas ele conhecia, ok? Então, o que Pedro vai fazer? Ele começa a mostrar no Antigo Testamento, citando passagens do Antigo Testamento, então é uma pregação expositiva, o caráter messiânico de Jesus, ou seja, que aquele Jesus que nasceu em Belém, que morreu, foi crucificado por Pôncio Pilatos com 33 anos, no governo de Pôncio Pilatos, pelos religiosos ali da época, foi crucificado, que aquele Jesus tinha todas as prerrogativas, tinha todas as credenciais exigidas para ser o Messias. Porque surgiram falsos messias, falsas pessoas, pessoas que diziam que eram ungidas para libertar a nação, para resolver, mas não era, porque não preenchia os requisitos que estavam citados no Antigo Testamento, que foram narrados pelos profetas. Mas Jesus cumpria todos eles. Então Pedro mostra para aquele povo judeu ali reunidos na cidade de Jerusalém, no seu sermão, que aquele Jesus que morreu e ressuscitou, ele preenchia todos os requisitos exigidos na palavra do Antigo Testamento, que era a Bíblia do povo judeu, para ser o Messias, ok? Então a primeira mensagem, a primeira parte da mensagem de Pedro era o caráter messiânico, Messias, o caráter de Cristo, o caráter do ungido, ele preenchia todas as prerrogativas. A segunda parte da mensagem de Pedro, a segunda parte, ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus e fazia o quê? 10 dias que Jesus tinha retornado para a glória e foi visto por mais de 500 pessoas Jesus ressuscitado. Paulo fala isso no capítulo 15 da primeira carta que ele escreve aos Coríntios, que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. Então, existiam testemunhas vivas, testemunhas que viram Jesus, que estiveram com Jesus. Então, além de preencher os requisitos para ser o Messias, tem a questão da ressurreição, que eles viram Jesus. Tomé duvidou, Jesus apareceu para Tomé.
todos já conhecem a história, mas é só isso? Não. Então, além de provar nas Escrituras que Jesus tem as credenciais do Messias, além de provar, de mostrar com testemunhas ali, pessoas sérias, que Jesus havia ressuscitado, falar da ascensão de Jesus, a terceira parte da mensagem era a volta de Jesus, que ele voltará para buscar a igreja um dia. Olha que pregação poderosa. Então, o primeiro sermão, quando o Espírito Santo desceu, quem pregou foi Pedro. E a mensagem de Pedro tem 3 partes. Primeiro, provar que Jesus é o Messias nas Escrituras, ungido para salvar a humanidade. Segundo, mostrar que ele ressuscitou, porque existiam testemunhas, mais de 500. E terceiro, ele voltará para buscar a sua igreja. Olha que mensagem poderosa. Todo pregador precisa nortear a sua palavra nesses 3 pontos. Nunca vai errar quem prega assim. Essa é a mensagem. Agora, quais as ferramentas usadas ou usada pela igreja? Quais as ferramentas que a igreja utilizava? Primeiro, testemunho de seus membros. Gente, o testemunho, ele é muito importante. Quando a pessoa conta aquilo que Jesus fez na vida dela. Isso é fundamental. A igreja sempre deu testemunho, sempre contar. Quando Jesus curava, a pessoa saía correndo contando para todo mundo. Veja a mulher samaritana, cegos, paralíticos que Jesus curou, Pedro também curou. Então, o testemunho de seus membros, que foram transformados. Quantas pessoas são transformadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pessoas que estavam derrotadas, até partindo para o suicídio, pessoas que queriam terminar com a vida arruinada. Quando tem um encontro com Cristo, a pessoa é reabilitada, ela nasce de novo, ela vira uma nova criatura. Então, o testemunho dos membros é fundamental para o crescimento da igreja. Então, esta era uma das ferramentas. Outra, o auxílio sobrenatural. Veja que Pedro está subindo, tem uma pessoa ali paralítica pedindo dinheiro, e Pedro olha e fala: olha, nós não temos dinheiro nem paz, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda, em nome de Jesus. O sobrenatural acompanhava a igreja. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, e até hoje é assim. Até hoje é assim. Se não houver sobrenatural, não é igreja. O sobrenatural acompanha desde a descida do Espírito Santo até hoje, porque quem faz o sobrenatural é o Espírito Santo, é Deus. Então ele acompanha. A nossa vida, ela já é um sobrenatural de Deus. A minha vida, eu tenho certeza que você que me assiste sabe, já passou e tem essa experiência com Deus, o auxílio sobrenatural. O crente, ele vive pela fé no sobrenatural. O crente está sempre testificando de Deus, dos milagres, da operação divina na vida, na família, nos vizinhos, em tudo, no trabalho. O crente vive o sobrenatural. Então, nós temos o testemunho dos membros, nós temos o auxílio sobrenatural. Que coisa maravilhosa! Porém, como nós somos imperfeitos e a igreja ela é formada de pessoas imperfeitas, de pecadores, essa igreja tinha o sobrenatural, essa igreja tinha os testemunhos dos membros, o Espírito Santo ali, todos foram cheios do Espírito Santo, 120 aproximadamente, depois Pedro já ganha mais 3.000, depois já vai para 5.000, mas tem uma falha. Olha só, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela tem uma falha. E qual é a falha da igreja? Estou falando do ajuntamento de pessoas. Zelo missionário. Ela não está fazendo missão. Ela não está saindo de Jerusalém. Ela está fechada ali em Jerusalém, ela não está expandindo. E a ordem de Jesus,
o mandamento de Jesus, a ordenança de Jesus é que ensine o evangelho a toda criatura, não só para o povo judeu, mas a igreja está presa ali. E para que se cumpra a palavra de Deus, então Deus vai usar um instrumento que muitas vezes nós até não entendemos, mas Deus, ele dá um jeito, que é o quê? A perseguição. A perseguição é o instrumento que Deus usa para que os crentes fujam, corram, e ao fugir, cada crente vai fugir como uma brasa viva, vai sair como um fogo espalhando o evangelho. Por quê? Porque a igreja não estava cuidando de missões, ela estava parada. Toda a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo precisa se envolver com missões. É um dos papéis da igreja aí fundamental, um papel fundamental, levar a palavra. A igreja que não leva a palavra, ela está falha diante de Deus. Então, essa igreja, embora cheia do Espírito Santo, cheio de pessoas testemunhando, o sobrenatural estava ali, mas ela tinha uma falha. Ela não estava fazendo missões. Então vem ao quê? A perseguição. A perseguição por parte dos próprios judeus. Você vai ver que mais ou menos no ano 35, então 2, 3 anos depois da ascensão de Cristo, Estevão é apedrejado, começa a perseguição. E uma das pessoas que estava ali para perseguir os cristãos era um religioso, um fariseu, um homem que vivia na lei, judeu, Paulo, ele era fariseu, conhecia a palavra, era tão zeloso com a religião dele, que ele achava que era uma heresia, que o cristianismo era uma seita, precisava ser eliminado. Então ele tinha autorização para prender crente. Olha que interessante, começa ali uma grande perseguição. E os crentes, correndo, fugindo da perseguição, vão levando o evangelho. Os apóstolos vão levando o evangelho. Embora no livro de Atos dos Apóstolos nós vamos ver mais Pedro, Tiago e Paulo. Pedro, Tiago e Paulo. Mas nós não vemos quase falar do trabalho dos outros apóstolos, mas com certeza eles levaram. A tradição, sim, vai mostrar o trabalho de cada um deles. Então, guardou isso aí? Guardou a aula de hoje? A igreja, na sua mensagem, ela tem 3 elementos principais. Ela prova que Jesus é o Messias, não é isso que nós estamos fazendo quando pregamos? Prega que ele morreu, ressuscitou, voltou para Deus e prega também que ele voltará para buscar o seu povo, ok? Então a mensagem era maravilhosa, a igreja acompanha a igreja o sobrenatural, um culto onde não tenha o sobrenatural é uma reunião filosófica. Não, no culto genuíno, onde os cristãos verdadeiros adoram a Deus, sente-se a presença de Deus ali no meio. Existe o sobrenatural. Nós cremos assim e é bíblico. E uma outra coisa, os sinais, o testemunho, porque as pessoas que são transformadas pelo poder de Deus vão dar testemunho. Por isso que tem, até na cadeia, nas prisões, existe igreja. Existe igreja. Porque ali, aquele preso que para a sociedade não tem mais jeito, ele pode ser transformado pelo poder de Deus. Olha que coisa tremenda. Né? E, por último, para concluir a aula de hoje, a igreja não pode, em hipótese alguma, deixar
de fazer missões. Faz parte, é papel da igreja levar a palavra de Deus para todos os povos. E para resolver esse problema, Deus usa uma estratégia, a perseguição. E sobre isso nós vamos falar, mas não é hoje não, na próxima aula.